A posição vetorial, ou vetor posição, eu vou designar pela letra R e a setinha para indicar que nós vamos fazer a descrição vetorial desta grandeza, da grandeza posição. Posteriormente, vamos calcular a partir da variação desta posição num dado intervalo de tempo, a velocidade vetorial média ou simplesmente velocidade média. Então vejamos, aqui está o nosso sistema de coordenadas, o sistema de eixos x, y, z, uma trajetória descrita por uma partícula. Num determinado instante t, a minha partícula se encontra numa posição P1 dessa trajetória, como está indicado aqui na figura. Em relação ao sistema de coordenadas, o vetor R1 é o vetor que localiza a partícula na posição P1 em relação a esta origem. E essa partícula se encontra nessa posição no determinado instante t. Considere que a partícula se movimenta pela trajetória até uma posição P2 e, durante este trajeto, ela gasta um intervalo de tempo ΔT. Com isso, o instante em que ela se encontra na posição P2 será o instante anterior, t, mais o intervalo de tempo gasto no percurso, ΔT. O vetor que vai localizar a partícula na posição P2 da trajetória será o vetor R2. Veja que, de P1 para P2, a partícula sofre esse deslocamento ΔR. Então vamos trabalhar um pouco essas informações. O vetor posição, designado por R, será o vetor de componente x na direção y, mais y na direção j, z na direção k. Então, na posição P1, o vetor que localiza esta posição, que é o vetor R1, ele tem componentes x1 na direção y, mais y1 na direção j, mais z1 na direção k. E nesta posição, o instante em que ele se encontra lá é no instante t. Então eu posso dizer que o vetor posição R no instante t é o vetor R1. Na posição P2, em que a partícula se encontra lá no instante t, mais o intervalo de tempo gasto no deslocamento ΔT, é o vetor R2, dado por x2 na direção y, mais y2 na direção j, mais z2 na direção k. Então veja que o vetor posição no instante t mais ΔT é o vetor R2. Olhando para esses três vetores e observando a configuração dos mesmos, nós vamos observar que o vetor R1 adicionado ao vetor ΔR me dá como resultado o vetor R2, ou seja, a posição da partícula no instante t somado com o seu deslocamento, nós vamos ter a sua posição final nesse intervalo, designado aqui por R2. Então, R1 mais ΔR, R1 mais ΔR é o vetor R2. Então, daqui eu tiro que, passando R1 para o lado direito da igualdade, o vetor ΔR é R2 menos R1. Ou ainda, R de T mais ΔT menos R de T. Este ΔR é o que a gente chama de deslocamento vetorial ou simplesmente vetor deslocamento. Esse deslocamento ΔR ocorre no intervalo de tempo ΔT. Se nós dividirmos ΔR por ΔT,
nós estaremos calculando uma velocidade média. Aqui no caso, uma velocidade vetorial média. Ou ainda, ΔR é R de t mais ΔT menos R de t dividido por ΔT. Então, a velocidade vetorial média, ou simplesmente velocidade média, é a razão entre o deslocamento vetorial, ou vetor deslocamento, num dado intervalo de tempo, ΔT. Bom, para definir a velocidade da partícula a cada instante, vamos considerar inicialmente a definição de velocidade vetorial média. Então, vimos no slide anterior que velocidade média é ΔR sobre ΔT, onde ΔR é a posição da partícula no instante t mais um intervalo de tempo ΔT, menos a posição que ela tinha anteriormente, R de t, dividido por ΔT. Veja bem, aqui eu tenho uma reprodução da figura anterior, onde nós observamos que, novamente, numa posição P1 no instante t, este é o vetor que localiza a partícula, e após o intervalo de tempo ΔT, a partícula se encontra na posição P2, cujo vetor que a localiza na trajetória é esse segundo vetorzinho aqui, onde eu estou indicando. O vetorzinho aqui preto é o vetor que indica o deslocamento da partícula da posição P1 para a posição P2. Como eu estou fazendo um cálculo levando em consideração o intervalo de tempo nesse deslocamento, eu estou calculando, de certa forma, um valor médio da velocidade. Claro que observando a análise vetorial. No entanto, muitas vezes o que me interessa é qual é a velocidade da partícula no instante t, ou seja, no instante em que ela passa pela posição P1. Para que eu possa obter esta informação, é necessário que eu considere as informações referentes à partícula no instante t. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir este intervalo de tempo, ou seja, eu vou diminuir esse intervalo de tempo, e fazendo diminuir esse intervalo de tempo, significa, por exemplo, pegar esta partícula e fazê-la ficar mais próxima da posição P1. E aí o novo vetor posição dela passa a ser este vetorzinho aqui. E o vetor deslocamento deixa de ser este indicado, que eu estou indicando aqui, e passa a ser este vetor. Veja que, apesar de ainda termos um intervalo de tempo entre essas duas posições, mas nós estamos mais próximos de obter uma informação referente à posição P1. Para chegar mais próximo dessa informação instantânea em t, no instante t, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir mais ainda o intervalo de tempo no deslocamento, ou seja, fazer isso significa aproximar ainda mais a minha partícula da posição P1. E aí o novo vetor posição passa a ser este indicado, e o vetor deslocamento é este aqui. Veja que agora a informação diz respeito a algo mais próximo do que acontece aqui, próximo da posição P1 no instante t. Veja que, continuando esse procedimento, significa que, para que eu tenha informações cinemáticas da partícula no instante t, eu tenho que fazer esse ΔT igual a zero. Ou seja, eu tenho que desconsiderar esse intervalo de tempo. No entanto, veja que ΔT se encontra aqui no denominador desta expressão. ΔT não pode ser zero. Então, eu vou me utilizar do conceito de limite, ou seja, eu vou tomar o limite de ΔR sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Ou seja, eu vou fazer ΔT se aproximar o máximo possível de zero, que corresponde a fazer a partícula se aproximar o máximo possível da posição no P1 no instante t. Posso reescrever isso aqui da seguinte forma: limite quando ΔT vai para zero, ΔR é R de t mais ΔT menos R de t dividido por
ΔT. Então, quando eu faço isso, o valor deixa de ser médio e passa a ser uma velocidade a cada instante, a velocidade instantânea. Veja que olhando para esta expressão, define a derivada do vetor posição em relação a t. Então, para obter a função velocidade instantânea, eu vou derivar a função que representa o vetor posição. Veja que, trazendo uma interpretação lá de derivadas, de certa forma eu estou pegando uma informação de um termo que se aproxima, que representa, de certa forma, a tangente, o coeficiente angular de uma reta que tangencia a curva ou a trajetória no ponto P1, ou seja, eu obtenho uma coisa desse tipo aqui. Então, no instante t, o vetor r é o vetor r de t, ou seja, o vetor posição que localiza a partícula nesse instante, e a velocidade é a velocidade v instantânea calculada no instante t, que é a derivada deste vetor, desta função vetorial, em t. Mexendo um pouquinho nessa expressão, vamos observar o seguinte. V é dr dt. No entanto, o vetor r é o vetor escrito na notação de vetores unitários, é x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. V é dx dt na direção y, mais dy dt na direção j, mais dz dt na direção k. Então, eu posso calcular a função velocidade vetorial simplesmente derivando as componentes x, y, z do vetor posição, ou da função vetorial que representa a posição. Então, aqui eu tenho a componente x da velocidade, a componente y da velocidade e a componente z da velocidade. Ou seja, o vetor velocidade é Vx na direção y, mais Vy na direção j, mais Vz na direção k, onde essas componentes Vx, Vy e Vz são determinadas, como já dito anteriormente. Vamos supor que no instante t1, a partícula se encontre com uma velocidade v1. E no instante t2, ela esteja com uma velocidade v2. Eu vou definir a aceleração vetorial média como sendo a razão entre a variação da velocidade vetorial e o intervalo de tempo em que ocorreu esta variação, ou seja, v2 menos v1 dividido por t2 menos t1. Então, isso aqui me dá a aceleração vetorial média. Veja que para definir a aceleração instantânea, eu simplesmente pego o limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT vai para zero. Então, isso aqui me dá o valor instantâneo da aceleração, que nada mais é do que a derivada da função velocidade, ou da velocidade no tempo. Da mesma forma, a aceleração é igual a derivada em relação a t da velocidade vetorial, que escrita na notação de vetores unitários no sistema cartesiano é Vx na direção y, mais Vy na direção j, mais Vz k. Então, a aceleração é dvx dt e mais dvy dt j mais dvz dt k.
ok? Então aqui eu tenho a componente x da aceleração, a componente y da aceleração e a componente z da aceleração, ou seja, a é igual a x na direção y mais a y na direção j mais a z na direção k.